Olá, tudo bem? Bem, vamos comigo, Felipe Robledo, para mais uma questão do Enem PPL 2019. Sim, e dessa vez ele cobrou período regencial. Sim, não sabe como? Vamos comigo para mais uma questão resolvida aqui no canal. Então, olha só, vamos comigo ver então a questão 69 e vamos ver o que ela está pedindo para a gente. Vamos a ela então. Uns viam na abdicação uma verdadeira revolução, sonhando com um governo de conteúdo republicano. Outros exigiam respeito à Constituição, esperando alcançar, assim, a consolidação da monarquia. Para alguns, somente uma monarquia centralizada seria capaz de preservar a integridade territorial do Brasil. Outros permaneciam ardorosos defensores de uma organização federativa, à semelhança da jovem República Norte-Americana. Havia aqueles que imaginavam que somente um poder executivo forte seria capaz de garantir e preservar a ordem vigente. Assim, como havia os que eram favoráveis à atribuição de amplas prerrogativas à Câmara dos Deputados, por entenderem que somente ali estariam representados os interesses das diversas províncias e regiões do Império. Beleza? E aí, vamos lá? Vamos ver o que o Enem está pedindo para a gente. Então, ele quer o seguinte, olha só. O cenário descrito revela a seguinte característica política do período regencial. Sim. Então, a minha questão ela fala de período regencial. E aí, vamos lembrar aqui nós dois. O que é o período regencial? Eu estou falando exatamente daqueles 9 anos que vão entre a abdicação de Dom Pedro I, em 1831, a subida ao trono de Dom Pedro II, em 1840. Estou falando de 9 anos extremamente conturbados na nossa história, no qual você vai ter, por exemplo, neste período, 4 fases de governo. A chamada regência trina provisória, certo? Ali no iniciozinho dessa regência, a regência trina permanente, a regência una de Diogo Feijó e a regência una de Araújo Lima. E mais do que isso, no qual grande parte da configuração partidária do Brasil também vai mudar. Porque vamos lá, quando você estudou o primeiro reinado, você falou basicamente partido português e partido brasileiro. Pois bem, no período regencial, o tal do partido português ele vai mudar de nome e vai passar a chamar Partido Restaurador ou Caramuru, que a grosso modo defende o seguinte: o retorno de Dom Pedro I ao governo do Brasil. Só que o problema é que o Partido Brasileiro se divide. Sim, você vai passar a ter agora o chamado Partido Liberal Moderado ou Chimangos, que a grosso modo defendiam meio que uma centralização política, porém na mão da elite brasileira, certo? Seja um estado forte ali via Rio de Janeiro. E o Partido Liberal Exaltado, ou Jurujuba, que a grosso modo defende uma descentralização política, uma maior autonomia para as províncias do país. Tudo bem? Bem, dá para melhorar ou piorar? Dá. Por quê? Em 1834, acontecem 2 coisas importantes para a gente. Primeiro, Dom Pedro I morre em Portugal, e aí, com isso, o Partido Restaurador deixa de existir, e eu vou ter a criação do Ato Adicional de 1834, que vai fazer, então, que aqueles meus partidos, moderado e exaltado, mudassem de nome mais uma vez. O moderado se torna, então, regressista, contrário ao ato adicional, e o exaltado se torna progressista, favorável ao ato adicional. O que vai gerar um outro problema lá na frente, porque depois isso vai mudar de nome de novo. O tal do moderado regressista vai virar conservador, e o tal do exaltado progressista vai virar liberal, certo? E aí isso é interessante, por quê? Porque você pode olhar para a regência e ver uma divisão do período regencial entre avanço liberal, que iria ali de 1831 até 1837, ou seja, englobando as regências trina provisória, trina permanente e do Feijó, e um regresso conservador, que seria a regência do Araújo Lima. E aí, então, dica: olhei para a prova, olhei para a questão. Se a medida regencial ela descentraliza, ela é liberal. Se ela centraliza, ela é conservadora. Então, essa é a tua ideia do período regencial, e eu nem falei das revoltas, certo? Que você vai ter pelo menos 5 ali: cabanagem, balaiada, sabinada, malê e farroupilha, certo? Ou seja, é um período complicado. Mas então, vamos voltar ao texto da questão. Vamos lá. Ó, uns vinham na abdicação uma verdadeira revolução, sonhando com um governo de conteúdo republicano. Outros exigiam respeito à Constituição, esperando alcançar, assim, a consolidação da monarquia. E agora chegamos ao que o texto me interessa para matarmos a questão. Porque olha só, presta atenção, ó.
Para alguns, somente uma monarquia centralizada, beleza, seria capaz de preservar a integridade territorial do Brasil. Pronto. Primeiro. Depois, outros permaneciam ardorosos defensores de uma organização federativa, à semelhança da jovem República Norte-Americana. 2. 3. Havia aqueles que imaginavam que somente um poder executivo forte... Opa, calma aí que ficou feioso aqui, então vamos consertar. Somente um poder executivo forte, ok, seria capaz de garantir e preservar a ordem vigente, ok? Assim como os que eram favoráveis à atribuição de amplas prerrogativas da Câmara dos Deputados, por entenderem que somente ali estariam representados os interesses das diversas províncias e regiões do Império. Então, olha só, se você prestou atenção, cara, eu tenho ali pelo menos 3 ou 4 propostas do que seria o período regencial, beleza? E aí, matamos a questão, porque olha só, vamos a ela. Ó, letra A, instalação do regime parlamentar. Não, ninguém está falando de parlamentarismo nesse momento. Pelo menos não todas as propostas convergem para isso. Letra B, realização de consultas populares. O texto passa longe disso. O nosso período de governo imperial, regencial, colonial, pode escolher, ele é elitista. Esquece voz de povo. Indefinição das bases institucionais. Pronto. Matamos a questão. Porque olha só, se você prestar atenção, o que a questão está dizendo para a gente o tempo todo é exatamente isso, ou seja, a instituição daquilo que vai ser a base da instituição regência deste período, desse pós-abdicação de Dom Pedro I, ela está sendo ali disputada por diferentes grupos. Então não tem uma definição concreta, beleza? Tem que ser letra C. Porque olha só, o que dizia D para a gente? Limitação da distância legislativa. Não estou falando disso. Pelo menos não para todos. E radicalização dos poderes eleitorais, muito menos. Beleza? Sendo assim, mais uma questão feita. Espero que tenha gostado. Curta, ative o sininho, compartilhe, assista ao filme, se engaje. Isso é importante para a gente poder continuar ajudando mais pessoas que gostam de história ou simplesmente que vão fazer o Enem agora em 2020, 2021, 2022, porque estudar nunca é ruim. Um beijo e até o próximo vídeo.